Muito bom dia a todos, que a paz de Jesus possa estar com todos nós. Nós iniciamos hoje o estudo do Livro dos Espíritos, propriamente dito. Havíamos, no transcurso das últimas semanas, analisado esta introdução à doutrina, e agora, depois de havermos refletido acerca dos prolegômenos, a introdução à obra, temos que começar a nossa análise desta que é a luz disponibilizada para a humanidade racional. Jamais, em tempo algum, pôde o homem contar com um guia tão seguro, tão lúcido, tão claro, como é o Livro dos Espíritos. A estrutura da obra nos dá a ideia da amplitude dos temas que nela são versados. Estruturada em 4 grandes partes, 4 grandes livros, ela nos permite não apenas travar contato com informações acerca da cosmogonia, da cosmologia espíritas, estudos que nos permitem entender a relação do universo e do seu Criador, e a relação que as criaturas estabelecem entre si e com o Criador, mas nos esclarece também acerca da vida verdadeira, a vida espírita, dando-nos em seguida explicações acerca da lei natural, a lei divina, composta e integrada por leis de natureza física, mas notadamente por leis de natureza moral. Encerrando-se a obra, temos a oportunidade de conhecer as penas e, evidentemente, as recompensas futuras, notícias acerca delas, dando-nos conta do que nos espera após a trajetória de uma existência. Em O Livro dos Espíritos, todos nós vamos encontrar respostas para indagações que ainda nos pasma ver que a humanidade se faz. Há para todos nós, os espíritas, um compromisso que nos será em muito cobrado quando voltarmos à realidade espiritual. E não será cobrado por ninguém que não nós mesmos, o que fizemos com o conhecimento que nos foi dado. Que tipo de divulgação fizemos com aquilo que nos clareou o próprio caminhar? E haveremos, meus amigos, de ter que prestar contas à nossa própria consciência. Daí porque não se concebe um espírita descompromissado com a tarefa da divulgação. A divulgação da obra espírita. Quantos de nós já presenteou alguém sabidamente aflito com uma obra espírita? Quantos de nós ainda está perdendo a oportunidade de semear próximo a si os conhecimentos que nos fazem tão bem? Quantos de nós ainda furtivamente nos proclamamos espíritas,
mas deixamos de demonstrar ativamente esta nossa adesão? São perguntas que teremos que ofertar respostas, não a ninguém, mas à nossa própria consciência. Daí porque, no instante em que daremos início ao estudo mais detalhado e não tão detalhado como gostaríamos de O Livro dos Espíritos, nós os convidamos a todos a que, tendo a obra nas mãos, nos ajudem neste processo, porque vocês terão a chance de perceber, e eu até onde puder vou fazer isto, a doutrina é uma estrutura extremamente sólida, alinhavada. As informações constantes em O Livro dos Espíritos, nas suas duas versões, a primeira de 1857 e a segunda, que mais tarde, ampliada, trabalhada, é a que usamos no dia de hoje, esta estrutura constitui um marco na história da humanidade. Até este instante em que os espíritos, as vozes que não conseguimos visualizar às vezes, mas que logramos identificar, nos vieram trazer informações preciosíssimas. Contaram, é evidente, com um colaborador ímpar, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, preparado, consciente, ele volta à realidade para mais uma vez física, para mais uma vez encetar um grande trabalho. Ele seria não o secretário dos Espíritos como se anuncia, mas ele seria o grande articulador das questões, das dúvidas que os homens nutrem e que os espíritos estavam em condições, segundo ele mesmo concluiu, de ofertar respostas. É bem verdade que ele se precata. São as almas dos homens que viveram na terra e não se furta de questioná-los, de colocá-los contra a parede, de cobrar-lhes coerência. Ele estuda para poder dialogar com aqueles seres que se apresentam. São entidades que adotam nomes veneráveis, e é por isso que ele vai ter para com todos uma postura de respeito, mas não de aceitação pura e simples. Este diálogo entre um grande espírito encarnado e uma pleiade de espíritos desencarnados é a obra que nós temos pela frente, que começa com um estudo acerca das causas primárias, as causas primeiras, fazendo e apresentando questões que, para todo o tempo que a humanidade dedicou-se a raciocinar, se constituem em dúvidas ainda não solucionadas para uma parcela imensa dos que vivem no planeta Terra. Dúvidas que, na maneira em que são articuladas, não dirigem as respostas, mas permitem o acréscimo de outras dúvidas, de sorte a que os espíritos nos ofereçam esse banquete, que é o Livro dos Espíritos. Nós pretendemos, na manhã de hoje, analisar duas partes deste primeiro capítulo, que ele denomina de Deus. Se tudo der certo, queremos vencer até a questão de número 9. Não temos a pretensão de fazê-lo. E, evidentemente, vamos fazê-lo com muita limitação, não apenas temporal, pessoal, mas das condições em que estamos.
falar a uma plateia como a nossa, que é bem frequente, é verdade, não temos aos domingos uma flutuação daqueles que comparecem às reuniões. De todas as reuniões da casa, certamente, em razão da educação espírita, a presença das pessoas é mais constante, tanto que nós as identificamos até pelos nomes, o que é muito gostoso quando a gente vem num encontro como este. O Leopoldo costuma dizer que nós temos aqui a reunião da família, e é verdade, a grande família da humanidade que todos compomos tem a chance de, num ambiente como este, se irmanar, se aproximar, trocar ideias. Vamos então dar início a esse estudo, cuja primeira das questões, de tanto repetida, todos seriam capazes de enunciar, não apenas como foi formulada, mas a resposta. E, ao isto desempenharmos, nos esquecemos do que há por trás. Joel Fernandes, numa obra que apenas uma editora muito séria, como é a editora SEAC, em termos espíritas, e isto é muito importante que todos estejam atentos, as editoras espíritas precisam primar por oferecer produtos com a mesma qualidade da doutrina que elas têm. E num gesto de muito boa vontade, de desprendimento, porque uma edição importa custos, e certas obras sabidamente importantes como esta, que é Deus, da autoria do Joel Fernandes, na sua composição, na sua edição, elas demandam um investimento imenso, nem sempre representando aquilo que os que pensam na facilidade vão buscar. O que se quer na facilidade? O lucro. Mas uma editora espírita não pode visar lucro, mas também não pode visar prejuízo, porque a atividade desaparecerá. E a editora então nos brindou com esta obra. Eu tive a chance de examiná-la ainda nos originais, e confesso, fiquei empolgadíssimo, porque a maneira como o autor faz a análise de todas as considerações filosóficas na história que levaram os homens a sempre se perguntarem a respeito de Deus, nos ajuda a entender o salto de qualidade que Allan Kardec, o professor Rivail, deu quando teve a chance de questionar os espíritos. Porque todas as escolas filosóficas se preocuparam em dizer quem era Deus. E ao colocarem a pergunta desta maneira, do quem, conduziram a um raciocínio que muitas vezes, hoje, se nos parece completamente divorciado do ensinamento que temos, da resposta que temos. Quem é? Ora, se formos aos gregos, eles colocarão no Olimpo aqueles que são os vícios e as virtudes da humanidade. Ao lado disso, construirão criaturas para ter um domínio sobre o que se constata na natureza. Teremos lá então o Deus dos mares, o dos ares, a deusa do amor, a da inteligência, e pasmem, até mesmo o do vinho, e outros tantos, de forma que ao conduzir a pergunta, obtiveram respostas que talvez não satisfaçam, como não satisfazem aqueles que racionalmente tentam entender. Mas o professor Rivail pergunta: que é Deus? E afasta de imediato qualquer colocação que possa nos personificar, dando, na visão de Herculano Pires, um salto qualitativo que vai permitir ao homem admitir que não tem condições de entender a natureza íntima de Deus. Que é Deus?
Que é, não quem, porque o quem não tem respostas. O quem nos induzirá a colocar Deus no patamar das criaturas, e isto não é verídico. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A resposta, meus amigos, motiva esta obra. Seria covardia nesse instante que eu dissesse, vamos tentar analisar. Precisaríamos estudá-la. A grande vantagem é que ela está aqui, abaixo dos nossos pés, na livraria, à disposição. Leitura simples, coerente, demanda esforço. Ora, nós já aprendemos e juntos aqui que ninguém vai progredir sem esforço. A doutrina espírita não diz isso para ninguém, de forma alguma. Portanto, está à nossa disposição, são alguns degraus. Se você não tem, ora, está perdendo uma oportunidade preciosíssima. Ah, Nazil, mas e se acontecer de, ao percorrer as páginas, eu tiver dúvida? Bom, e o que nós fazemos aqui todos os dias, todas as semanas, se não estudar? Vamos estudar juntos? Vamos refletir juntos? Vamos, evidentemente, avançar. Mas tenhamos em mente que tentar entender as coisas sob a nossa ótica talvez nos seja vedado. Diz de novo Herculano Pires, em primeiro momento porque estamos reencarnados e com isso limitados. O conhecimento é fruto de acúmulo de experiências, etc. E nós temos que nos dedicar a ele se quisermos ganhar o tempo, avançar. Nesta pergunta que é Deus, Allan Kardec dá a chance para a humanidade fazer esse salto. Eu não tenho mais que me preocupar em descrever. Eu não vou atrás da identificação das características, até porque Deus e os Espíritos vão lhe referendar isto, as detém todas em potencial. Todas. Todos os atributos que pudermos imaginar. É perfeito, é onipresente, é onisciente, mas acima de tudo é bom e justo. A justiça não da forma como a entendemos, mas a justiça que leva em conta atributos, comportamentos, valores muito acima dos nossos. Daí porque não podemos imaginar que a justiça divina haja como a humana, mas a humana é um pálido exemplo do que vem a ser a justiça divina, e não o inverso. Deus vai ser estudado dentro da doutrina espírita profundamente. Em A Gênese, Kardec tem a oportunidade de dedicar todo um capítulo. Em trechos da Revista Espírita, ele vai por mais de uma vez examinar os atributos da divindade. Vai ter chance em O Evangelho segundo o Espiritismo de descer a detalhes daquela visão simples e ao mesmo tempo tão profunda que Jesus nos deu, sabendo-nos incapazes de entender essa natureza primeira de tudo, manda-nos chamar a Deus de Pai. Ele sabia da nossa incapacidade de larga compreensão e foi nos recomendar o Pai. Pensem no Pai, pensem naquele que é o Criador de tudo. Logo em seguida, isso não está na primeira versão de O Livro dos Espíritos, o que é Deus está. Ok? Quando você bater lá na primeira edição do Livro dos Espíritos, começa assim também, que é Deus. Tá?
Na segunda edição, o que inclusive causou estranheza, Kardec acresce uma pergunta que parece não ter ligação. E isto ficou tão evidente que um espírita de São Petersburgo escreveu para ele no ano de 1863, no mês de julho, dizendo assim: li a edição nova do Livro dos Espíritos. Procurei em todas as versões e acho que o senhor cometeu um erro. Aliás, o senhor não. Os Espíritos, o meu guia, disse que está errado o Livro dos Espíritos. O senhor quer me explicar por que o senhor pergunta o que se deve entender por infinito? E os Espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. O senhor pode me responder, porque meu guia disse o seguinte: tudo que é... A palavra infinito está errado. Deve-se dizer aí, tudo que é desconhecido é indefinido. E não infinito, como o senhor coloca. E por que Kardec era um estudioso da língua? Ele faz no artigo toda uma apreciação para dizer ao sujeito: olha, a entidade que te respondeu realmente deve ser muito sábia, me curvo a ela, etc., mas ela não conhece a língua francesa. E se for ao dicionário, perceberá que infinito é muito mais adequado a se falar dos atributos que vamos aqui tratar do que indefinido. E dou para você um exemplo muito simples, muito simples. Se você usar a palavra infinito, você vai conseguir entender muito mais amplamente as coisas do que usando a palavra indefinido. Pense nas estrelas. Olha, quantas estrelas há? Há um número indefinido. Perfeito, está tudo certo. Acontece o seguinte: o que ocorrerá amanhã? Está indefinido. Perfeito, indefinido. Agora estou falando de um atributo. Se eu disser, Deus é indefinido, sua misericórdia é indefinida, você vai ter um vazio imenso. Porque Deus é indefinido, caímos no caos. Deus não é indefinido. Nós não temos condições de entender sua natureza íntima. Mas Deus é facilmente definido. Foi assim que começou o Livro dos Espíritos. A causa primeira, a inteligência suprema. Por um raciocínio muito simples. Então, ao conversar, ele explica a razão pela qual colocou a palavra segunda pergunta exatamente nesses termos. Está aí, você me acompanha. Que se deve entender por infinito? Mas por que ele coloca isto? E ele explica: para dar às escolas filosóficas do mundo condições de raciocinar de maneira racional, colocando Deus nesta ideia e o universo também dentro dela. Estou falando de causas primárias, diz ele. E ao falar de causas primárias, tenho a necessidade de alargar a visão. Daí porque quando coloco o infinito, o que não tem fim, dou às pessoas uma ideia muito clara daquilo que nós vamos tratar. Não há fim à vida. A vida é única, as existências se findam, mas a vida prossegue. Não há fim, não existe fim na criação. Sempre Deus cria. Não há um término do universo. Nós conhecemos muito mal e limitadamente uma pequena parcela do universo físico, mas não somos do físico, somos espíritos reencarnados. Daí porque ele diz: fiz este jogo, acrescentei essa questão para ter a resposta, porque tinha que confrontar os filósofos
E isso aparece na pergunta número 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Foi o que os filósofos tentaram o tempo todo comprovar. E ficavam perdidos, porque tomavam infinitude por indefinição. E os espíritos lhe dizem: que definição incompleta, que pobreza de linguagem. Vocês não conseguem enxergar além da sua visão? E olha como isso é evidente. Porque nós tentamos enquadrar o universo na nossa versão, na nossa visão. Tentamos colocar as coisas como vocês verão. Hoje, em 1857, os espíritos já falavam que descobrir o bóson de Higgs, descobrir qualquer partícula, não significa fechar o raciocínio. Haverá sempre outra e outra, até que o sujeito pare, pense e diga: puxa, o salto é tão simples. Basta admitir-se o que dos gregos já era conhecido. Uma realidade precedente, uma realidade muito maior do que a nossa. Poder-se-ia então dizer que Deus é infinito? De maneira alguma. O homem, já nos previnem os espíritos, não está em condições de definir o que está acima da sua inteligência. Se Deus é a causa primária, a inteligência suprema, está dado o passo para que a gente comece a baixar nossa bola. E já comece também a entender a nossa relação com a divindade. Maturando a nossa maneira de ver, vamos nos relacionar com Deus, não como quem fica atrás de alguém que vai lhe dispensar favores, porque não irá. Já somos aos poucos preparados a não ficar no comodismo, a sair em busca do nosso aperfeiçoamento. Porque há visões religiosas, meus amigos, que dizem, e elas são apropriadas para o estágio evolutivo de muitos dos nossos irmãos em humanidade, mas não se coadunam, não se adequam à visão que o espírita já detém. Há visões que dizem-nos: basta pedir, peça e você terá atendido. A doutrina espírita, antes de nos tirar esse degrau, nos afirma: tenha méritos primeiro, saiba pedir, tenha méritos. Portanto, os espíritos já vão nos prevenindo. Veja, ele abre o livro com célebres questões que a filosofia ainda não conseguiu equacionar. E, curiosamente, num movimento muito forte a partir do século XIX, a razão de ser do Espiritismo no século XIX também é esta, surge uma nova visão na humanidade, materialista, que vai nos tentar tirar qualquer esperança acerca das consolações que a religião pode vir a oferecer. É por isso que Allan Kardec diz num primeiro instante: o Espiritismo é a ajuda das religiões, porque lhe dá racionalidade aos postulados que ela tem, não concorda com os erros que ela tem. No segundo momento, vai dizer: o inimigo da doutrina espírita é o materialismo, porque o materialismo faz as criaturas tomarem uma coisa por outra e não valoriza absolutamente nada. Na questão número 4, ele começa a nos dar uma ideia, assim, bem grande de como é que vai ser a nossa caminhada pelo livro, né? Ele volta a uma questão que todo mundo se faz, notadamente quando quer questionar, quer pôr em xeque certas coisas. Que prova se pode ter da existência de Deus? Como se Deus precisasse dar provas para que a gente acreditasse. Aliás, o que a gente mexe com pessoas assim o dia inteiro: me prova que tem espírito. Eu não. Vou perder meu tempo. Você está querendo dizer que vai fugir da raia? Não, só estou dizendo que já passei dessa sua fase.
Se eu ficar perdendo tempo com você, é como passar na rua e ficar dando atenção para o latido de um cachorro. Olha, o que é que você quer me dizer? Ah, sim, claro, pois não. Tá bom, até logo. Ah, gente, sabe? Ah, me prova. Eu provar? Por quê? O que você vai constatar quando desencarnar? A hora que você desencarnar, você vai se perceber espírito. Ou não. Mas aí é um problema dele. Não é meu. Então eu não preciso ficar preocupado em, olha, vamos, acredite, por favor, muda. Os espíritos dizem, olha, por uma coisa tão simples, faz o joguinho efeito-causa. Dá uma olhada aqui e nós vamos procurar a nossa volta. Temos ventiladores, teto, cortinas, caixas de som, luminárias, cadeiras, roupas. Quem fez isso? Fomos nós. Fácil, né? Deus fez... Não. Fomos nós. Agora a gente vai começar a olhar lá fora. Se for uma noite bem estrelada, olhar o céu. Fomos nós que fizemos? Ah, conta para mim, você já teve vontade de fazer uma estrela? Nem sonho nasceu, não sei nem como começa. Pois bem, e o mar? Imagine você ali de frente ao mar, ouvindo o vagar das ondas, toda aquela pujança, a lua. Essa semana de lua cheia é semana que eu paro na estrada para examinar. Acho a coisa mais linda, como a gente se sente pequenino. Eu costumo encontrar um cantinho da estrada, paro, desço do carro e fico olhando o céu. E dificilmente deixo de chorar, porque vejo a grandiosidade de uma obra, que não pode ser obra do acaso. Demonstra uma racionalidade, uma estrutura, que a gente só tem que dobrar os joelhos espiritualmente e verter lágrimas. Obrigado por me ter dado a chance de examinar isto, de olhar este universo que eu consigo contemplar timidamente e ver a grandiosidade de uma obra que nos convida a crescer. Ora, os espíritos dizem para ele, examina aí, veja o efeito disso. É obra do homem. O que for obra do homem, puxa, nós reverenciamos. Mas não é. Se não é, bem, não há efeito sem causa. Não existe. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem. E aí o que é bonito, né? A vossa razão responderá. Não é a fé. Eu não tenho que acreditar em Deus. Eu tenho que racionalmente entender que não é possível a criação de tudo isto sem uma inteligência suprema. Ah, não. O que aconteceu foi o seguinte, há 4 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões, 11 bilhões, como se nos fosse possível fazer cálculos assim, aconteceu um Big Bang. Esse Big Bang em 3 milionésimos de segundo depois... Ah, cara, bom dia. Bom dia. Teve um início? Evidentemente que sim. Evidentemente que sim. Até porque há um Criador. Como é que ele se deu? A nossa capacidade não nos permite a compreensão. O que a nossa capacidade já nos permite compreender é que há uma inteligência por trás disso. E esta inteligência está acima das nossas questões. Daí por que, meus amigos, é importante que a gente reflita o que se faz com esse conhecimento que nós estamos tendo. Porque se Deus é amor, explique-me por que em nome de Deus se mata. Se Deus é amor,
Explique-me porque em nome de Deus se persegue. Se Deus é amor, é o Criador, por que umas criaturas são mais privilegiadas do que a outra, ou se julgam ser? É hora da racionalidade, é hora de parar e pensar. Quem somos nós, comparativamente? Todos filhos do mesmo Pai, irmãos entre nós. Se detemos uma responsabilidade a mais do que os outros, isso é transitório. Daí por que não podemos nos orgulhar disso? Estamos para servir. Jesus, o nosso modelo e guia, transitou pela humanidade servindo. Servindo. Quem somos nós para deter privilégios e exigir que nos respeitem? Que orgulho bobo, que conduta inadequada. Sejamos os primeiros a servir. Demonstremos a nossa maturidade espiritual. Eu não quero ser servido por ninguém, mas quero ter a honra de poder servir a todos aqueles que de mim se aproximarem. Quero ser o primeiro, em pequenos e espontâneos gestos, mas quero demonstrar essa maturidade. Kardec avança e ingressa no segundo bloco das questões que estamos estudando, e vocês vão ver agora como elas se ligam com o Livro dos Espíritos em outras partes. Muito bem, pergunta ele para os espíritos. Vá lá, estou quase convencido. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Você tem a resposta aí? A de que Deus existe. Pronto. Do contrário, de onde você acha que vinha esse sentimento? Vocês vão ver que ele não se entrega, tá? Ele vai cutucar um pouquinho mais. É uma consequência daquele princípio que nós acabamos de te falar aqui. Não tem efeito sem causa. Não tem, é racional. Na questão de número 221 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta fantástica. Escuta, como é que o selvagem tem ideia da presença de Deus e tem até um pressentimento da vida futura? Os Espíritos lhe dizem, bom, primeiro, é algo que ele sabia antes de reencarnar. Ah, o selvagem? Sim, poxa, a Terra é o mundo na segunda escala espírita. Aqui não encarnam espíritos primitivos, encarnam alguns às vezes com saudade dessa época, né? A prova disso é ver o sujeito nervoso. Essa semana eu tive um comportamento de nervosismo, e aí ao meu lado o espírito Plínio disse assim, que lindo, você me surpreende. Aliás, quando ele quer me ofender, ele chama de senhor. O senhor me surpreende. Que criatura abominável. Tenho mais o que fazer. E foi embora. E eu falei, caramba, perdi até ajuda. Estava estudando, interrompi, fui lá, fiz uma cena fenomenal, daquelas que se gravar e mostrar, o sujeito não acredita. É o Nazil? É, né? Saiu agora há pouco do primarismo, ainda está com todas as coisas aí em dia. Já vi gente porque riscaram o carro, descer com o revólver e ficar procurando quem foi que riscou. Cadê o cara? Vou apagar. Apagar o quê? Apagar, porque ele riscou. Vai apagar o risco? Não, vou apagar o cara, né? Eu quero apagar o cara que riscou meu carro. É verdade, a gente efetivamente leva o carro no túmulo, né? Tem muita gente que vai com ele e vai usar na outra vida, né? Então vai usar bastante. Ah, olha as besteiras. Então aí a gente cai na real e fala, meu Deus, como é duro avançar. Como é duro dar passos e avançar. Como é duro demonstrar que nós ainda não estamos no primarismo. As nossas atitudes ainda não revelam um primarismo. Uma inconsequência. De tudo que conhecemos, ainda agimos assim.
Os espíritos lá então na questão 221, veja que a prova vai até aqui, tá? Nós já estamos na 221. Eu costumo falar isso em sala de aula, quando eu estou lendo um determinado artigo, realmente é o 10, 12, e pulo para o 500. Aí para o aluno que não vem eu largo o recado. Olha, avisa que cai na prova. O 500 não, até lá, né? E aí o sujeito entra no desespero. Para vocês, na semana de prova aqui, cai até 221, tá? E não vai poder usar. Se pudesse usar, né? Posso trazer o livro dos Espíritos? Só quem trouxe durante toda a semana. Quem vier só no dia da prova, não tem jeito. Dizem os Espíritos, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho, a miúde, abafa esse sentimento. Então é a mesma ideia que ele tem acerca de certas crenças que a doutrina espírita revela. Camarada, dizem os espíritos, o espiritismo é tão antigo quanto o mundo. Tal motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeiro. Na verdade, os espíritos estão nos dizendo que desde que há um espírito reencarnado, nós temos a possibilidade do contato com a vida espiritual. Viemos de lá. Desde que há um espírito reencarnado, nós temos intuições, nós temos orientações, nós temos a certeza de que há uma divindade, de que aqui é uma passagem. São ideias que precisam se transformar em certezas, coisa que o homem racional dos nossos dias pode. Na questão 6, ele vai mais um pouquinho. Então, esse sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, das ideias adquiridas. E os espíritos lhe tiram um sarro, como várias vezes, né? Olha, se assim fosse, como é que os seus selvagens teriam? Se isso é fruto de educação, não. Lá, e cai na prova também, na questão de número 649, veja que da 6 nós fomos para 649, né? O que você vai ter que decorar aí, depois quando você ler a 222, você conta para mim, só ela vale a prova inteira. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. O homem aproxima a sua alma de Deus quando ora. Esse sentimento da adoração é inato, e os espíritos dizem mais evidente. Todos têm a ideia de Deus. Essa ideia de Deus precisa nos levar então a ver, a raciocinar até que ponto já é madura. Como é que você enxerga Deus? Nasceu, eu não enxergo. Ótimo. Isso está fantástico. Não, eu enxergo um velhinho de barba branca, com um caderninho de anotação, percebendo se eu pequei. E você, o que acha? Que ele anota tudo? Anota. Já pensou o tamanho do caderno? E não é porque tem falando dos outros, é para anotar os seus pecados, tá? Não é o tamanho do que pecado, que bobagem. Construção teológica, construção humana, existente para dominar, feita para dominar. Você pecou, vem aqui, me peça perdão. Puxa, é verdade, então eu tenho que me sujeitar a ele? Que bobagem, acreditar numa tolice dessa. Já foi o tempo. Nazil, mas tem gente que ainda pensa assim. Olha os dedos das mãos, cada um de um tamanho, de um jeito, mas todos têm a sua função. Portanto, ora, você já superou isso. Você tem consciência de quando pisa na bola. E sabe que só vai conseguir aliviá-la quando deixar de pisar na bola. Mas eu não consigo. Bom, então. Mas se eu pedir perdão, para quê? Lá em O Céu e o Inferno nós estudamos juntos. Pedir perdão ajuda? Opa, é o primeiro passo. Arrependimento.
Quem pede perdão está arrependido, se não for da boca para fora. Não acredito que ninguém peça perdão da boca para fora. Mas, de qualquer forma, pedir perdão. Estou arrependido. Bem, então, cara, prepara para o segundo passo. É espiar. Como assim? Mas você não agrediu? Sim, então agora está na hora de espiar. Já espiei. Muito bem. Vamos começar o terceiro passo. Não, eu já pedi perdão. Tem gente por aí que diz que é só me perdoar no último minuto, se eu tiver uma vida de ampla devassidão, mas no último minuto eu achar alguém e falar assim, eu pequei muito, contra tudo, contra todos, eu te absolvo. Eu chego lá e estou com a porta aberta. Vai ver se está. Acompanha o sujeito. Ele está dizendo de cá, nem acredita no que fala. Mas diz por de lá, está a porta aberta, só que ele não vai junto. Né? Queria que ele fosse junto para abrir a porta. Vem cá, olha, é essa porta. Não sabe nem aonde é o caminho. Quanto mais onde está a porta. Nem onde é o caminho. E o sujeito promete a porta, o trono, o terceiro lugar na frente para a casa do Senhor. Leopoldo uma vez me disse que se tivesse a topografia do céu, seria um horror. Imaginar, o sujeito compra um terreno na frente de onde está o Senhor, calcula o tamanho do terreno, da quadra, super quadra 12, né? Porque são 12 os apóstolos, né? 12 as tribos de Israel, 12 larga a mão de ser criança. Depois de se arrepender, você tem que espiar e você terá que reparar o mal que fez. É só assim que você avança. É a doutrina da racionalidade. Não é a doutrina da ilusão. É a doutrina da racionalidade. Da racionalidade que é capaz de nos dizer, lá em a Gênese, capítulo de número 2, item 7, a existência de Deus é uma realidade comprovada, não só pela revelação, mas pela existência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto creem na existência de um poder que está acima deles. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica, pergunta Kardec, do que aqueles que pretendem que tais coisas são obra do acaso. Aliás, não tem coisa mais ridícula do que o sujeito falar assim, tudo que está aí é obra do acaso. Acasinho inteligente esse, não? E se é inteligente, já não é mais acaso. Ora, então, nós já chegamos na questão de número 7. E a questão de número 7 é claríssima ao nos dizer, olha o bóson de Higgs, que o sujeito, outro dia, fiquei apavorado. Olha o bóson de Higgs, o que tem? Tá, mais um estado, se for a teoria padrão adequada, é mais uma descoberta que sedimenta aquilo. É a partícula de Deus. Você não sabe o que está falando. O pesquisador que trabalhou ao lado de Higgs, escrevendo um livro acerca da partícula, disse ou sugeriu o seguinte texto para a capa do livro, era o título do livro: Maldita partícula de Deus. Maldita porque não era encontrada. Aí o editor, sábio, olhou e falou assim, esse livro não vende. Não vende não com esse nome. Quer que eu tire Deus? Não, quero que você tire o maldita. Então saiu lá, entre aspas, partícula de Deus. E daí o sujeito, bom, partícula de Deus. Que partícula de Deus, cara? Bom dia. Bom dia. Olha o Livro dos Espíritos em 1857. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a
causa primária da formação das coisas? Olha a pergunta, que o sujeito ainda está escrevendo artigo. Olha, achamos a resposta, mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E esta causa primária não está no físico, não está no transitório, não está no material. Está na hora de parar e ser racional, inteligente. Não está aí. Não está aí. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso? Olha aí, século XIX. E o espírita pode dar uma de gostoso. Vai dizer, no século XIX a gente já tinha essas perguntas respondidas. Como? Vocês são tudo loucos. Somos loucos pelo espiritismo. Está aqui, ó. Leia, veja se não é isso que está escrito aqui. Outro absurdo, dizem os espíritos. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, que é o acaso? E já dá a resposta. Você tem na língua. O que é o acaso? Nada. O acaso é nada. Para fechar o ciclo, na 9ª questão, Kardec diz assim: bem, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as outras? Os espíritos dizem assim: se não nos enganamos, na época que a gente passou por aí, tinha um provérbio que dizia assim: pela obra se reconhece o autor. Cuidado que isso não aplica a tudo, tá? Por exemplo, o seu filho não é obra sua, é um espírito reencarnado. Pode até ser bonito como você é, né? Pode até ser, mas se for inteligente, será inteligente por conta dele. Inteligência não se transmite de pai para filho. Se fosse assim, alguns próceres da humanidade teriam os seus pais suficientemente inteligentes para que lhes dessem aquelas qualidades, e não deram. Certos comportamentos inadequados podem até ser assimilados dos pais, mas estão nos filhos, tanto que tem filho muito mais ajuizado que pai, aos montes. O orgulho é que gera a incredulidade. Procurai a obra, vede, olha quem é o autor. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, e que a primeiro sofrimento corre chorar. É o espírito forte enquanto tudo vai bem. Quando a coisa aperta, quando a coisa aperta. Emmanuel, numa mensagem daquelas que valeria uma exposição todinha, tamanha riqueza, mas que eu sei que você vai poder encontrar se ler o livro Religião dos Espíritos, ditada por Emmanuel a Chico Xavier, na noite do dia 14 de setembro de 1959, e tem o nome de Meditemos. Ele nos fala a respeito da questão desse bloco de questões que acabamos de examinar, e vai fazer com que o homem pare para pensar. Porque a ideia de que Deus não existe, a ideia de que Deus não passa de uma ilusão, a ideia de que Deus não tem razão de ser, veio para a humanidade justamente no sentido de atrapalhar o seu progresso, a sua evolução. E ele, levando em conta o ocorrido na Europa, no período das 2 guerras mundiais, notadamente a última de 39 a 45, ele nos propõe reflexões muito interessantes, ao dizer-nos que
aquelas pessoas levadas a acreditar na inexistência de uma entidade, de uma inteligência primeira, de uma causa primeira, de uma inteligência suprema, de Deus, como é a maneira como nós a isto nos referimos, ele diz assim: leve em conta o que lá aconteceu. As nações mais cultas do globo se empenharam numa pavorosa carnificina. Eram os países mais superalfabetizados do mundo, e em alguns meses de luta, eles se rebaixaram à condição de feras, capazes de mostrar as garras, jogando as aquisições do espírito na lata do lixo. Eles tinham tratados que asseguravam respeitar os outros, mas isso não permitiu, não foi suficiente para impedir que eles arrasassem cidades, incendiassem vilas. Tinham bibliotecas enormes, museus fantásticos. O sujeito sai do Brasil e vai à Europa para ver um museu. Pois bem, o espírito que estava lá, ocupando aqueles lugares, com todo esse conhecimento, o espírito civilizado, foi o chacal que matou mulheres, crianças e populações inteiras. É para isso que vale a cultura? É para isso que vale o conhecimento? Sem amor, meus amigos, não chega a nada. As bibliotecas serviram para isso. A navegação marítima, aérea, serviu para despejar bombas. A própria noção do conhecimento nuclear serviu para os 2 episódios mais entristecedores da história da humanidade: Hiroshima e Nagasaki. É fruto do conhecimento, é fruto da sabedoria, é fruto do egoísmo do homem. Tudo desceu às trevas da carnificina. E ele aí nos chama a atenção, como sempre faz, para o conhecimento moral. Quando a ambição se desregra entre homens, cresce a força da injustiça. Quando a injustiça se erige em poder supremo, habitualmente o homem se esquece de Deus. E quando se esquece de Deus, desentendendo-se com as outras criaturas, ele tem conflito e destruição. Entregue ao livre-arbítrio, nos recessos da própria homem, pode até o homem esquecer-se da providência divina, da paternidade divina, e escarnecer das ideias religiosas, mas ele acaba tombando nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência. Somente com ingratidão e crueldade, o homem consegue se esquecer de que somos todos filhos do mesmo Pai. Nós voltamos hoje, meus amigos, à educação espírita. E eu queria aproveitar esses últimos instantes, ultrapassei o horário, para pedir-lhes que ajudem acompanhando as atividades de seus filhos na educação espírita. Num primeiro momento, tragam-nos, estimulem-nos, conversem a respeito do que eles estão estudando. Partilhem com eles os conhecimentos que vocês já têm. São espíritos reencarnados. Tragam-nos, estimulem-nos, apoiem-nos. Façam com que eles possam conhecer uma doutrina de libertação, mercê o que vocês também puderem lhes oferecer, e não apenas os nossos colaboradores da educação espírita. Empenhem-se nisso, ajudem-nos, porque todas as vezes que nós disseminarmos esse conhecimento maravilhoso que temos, essas informações tão lúcidas que temos, nós estaremos colaborando para que a humanidade efetivamente seja melhor. Não depositemos apenas no conhecimento que decorre da instrução
as nossas esperanças, mas tudo façamos para o conhecimento daquilo que pode nos libertar pela moralidade do seu conteúdo, pela riqueza da sua estrutura. Depositemos aí a razão. Lembremos-nos dessa mensagem de Emmanuel. A instrução por si pode levar à destruição, o amor jamais.